está no ar mais um episódio de Verdade ou Mentira. E essa semana, sabe qual é o tema? Luzerna, né? O tema dessa semana vai ser muito interessante. Eu, particularmente falando de todos os temas que eu venho bolando, já venho pautando alguns deles, eu creio que seja o mais íntimo, não é? Porque eu e meu pai nós já passamos por situações interessantes relacionadas às luzernas, mas não vamos debater isso agora, né? Então eu quero agradecer que o tema dessa semana foi escolhido por um dos nossos espectadores, né? Que realmente é uma pessoa muito querida minha, que é o Manuel Torquato de Jesus. Ele comentou lá no vídeo, num dos vídeos anteriores, que queria muito que fizéssemos um programa sobre luzernas. Eu acho que ele já pensou muito bem, porque ele sabe que eu adoro esse tema. Inclusive eu tenho lá minhas teorias sobre ele. Então, mas eu gostaria muito, mas muito de agradecer, principalmente ao Jornal Se Informe. Olha, gente, que bonitinho, ó. Ó, aquele... Uma matéria lindona, ó, que bonitona aqui, ó, no jornal. Gostaria muito de agradecer ao Jornal Se Informe, muito mesmo, porque olha, 10 dias apenas, 10 dias de canal e já tivemos uma matéria maravilhosa no jornal, olha, meia página no jornal. É você, Satanás. Vamos lá, 10 dias de programa, 10 dias de canal, apenas nós estamos no terceiro programa. E aqui, ó, a Cultura nas Redes, canal Itabaianense ganha espaço no YouTube. Merece uma salva de palmas aí pro Jornal Se Informe, muito, mas muito obrigado mesmo. E o tema dessa semana é luzerna. Mas na região de vocês, será se aquele fogo que corre, que atravessa as matas, que vai para os céus, que passa nos lagos, nos cemitérios, recebe esse nome de luzerna? Pelo menos aqui na minha região nós chamamos de luzerna. Tem algumas outras nomenclaturas interessantes. Eu fiz uma relação aqui de nomenclaturas a depender da região do mundo, até do próprio Brasil. Esse fenômeno é conhecido de diversas formas. Olha, vai acompanhando aqui na tela. Luzerna, boitatá, wisps, lightballs, fogo corredor, fogo de Santelmo, fogo fato, ovni, fantasma, orbes, osnis, luz azul, mãe de ouro, sarça ardente, mula sem cabeça, relâmpago globular, fogo tolo, João Cafuz, mão de pilão, Jean de la Foice. Até o nome francês está aqui no meio. Saci, o cachimbo do saci, a iluminação dentro das matas. Comacanga, salamandras, fênix, pilão de fogo, dragão e Foo Fighters. Pra vocês terem uma ideia, a quantidade de nomes que o mundo inteiro, em várias culturas, dá ao mesmo fenômeno. Mas o que são, de fato, as luzernas? Nós podemos dividir o nosso programa em duas partes. Por um lado, o lado mitológico, que é naturalmente o que mais nós conhecemos aqui no dia a dia, o lado místico mesmo, o lado exótico, esotérico. E também nós temos o lado científico. Então, o nosso programa hoje vai estar totalmente dividido. E quem vai decidir se é verdade ou mentira é você no final do programa. Então, solta a vinheta! E então voltamos aqui com verdade ou mentira. O tema dessa semana já foi bem explicado na nossa introdução. Luzernas. Eu sempre me pergunto o que você sabe sobre isso. Eu sempre fico pensando, ao produzir um vídeo como esse, eu fico pensando o que a pessoa do outro lado do celular, do outro lado do PC, do outro lado da TV, pensa sobre esse assunto. O que é que ela já me traz como carga cultural sobre o tema das luzernas.
Eu mesmo, particularmente falando, eu tenho a luzerna como o quê? Como se fossem dois espíritos, principalmente de dois compadres que morreram sem se falar. Desde minha infância, meu avô, meu pai, sempre me contaram que esses fachos de luz que aparecem em cemitérios, que aparecem nas estradas, que aparecem em vários lugares, são almas que não se entenderam em vida e após a morte vêm se destruindo eternamente em uma briga eterna entre elas. Existe um caso interessante na minha infância, que sempre era contado lá no interior de Nossa Senhora Aparecida, que era a história de um homem. Ele via cavalo e tinha um pé de mandacaru gigantesco e ele viu uma pequena luz nesse pé. Ele foi até lá com a taca, se encostou o cavalo e foi com a taca. Quando ele levantou para dar, sabe o que aconteceu? A bolha se inflamou, ela ficou muito grande e partiu para cima dele e queimou ele todo. Ele chegou na cidade todo queimado, ele disse que era uma luzerna que tinha queimado ele, tinha perseguido e tudo mais. Essa história, ela tem um fundamento real? Tem um fundamento científico? Eu creio que sim. Existem dois caminhos para ser debatido. Existe o caminho científico, que existem explicações científicas para essa gama de conhecimento que foi aquela lista passada no começo, cada cultura sendo trabalhada de forma diferente e praticamente em volta do mesmo assunto. As luzernas basicamente são do imaginário popular e também de estudo científico. E pensando nisso, sabe o que foi que eu fiz? Eu não vou simplesmente dar a minha explicação. Dentre todas aquelas palavras que definem algo como uma luz ou fogo que ataca pessoas, assim como também na literatura, podemos dizer assim. Na literatura nós temos muita passagem, por exemplo, literatura de quadrinho, história em quadrinho. Nós temos, por exemplo, Tocha Humana, que o próprio nome já está dizendo que é um homem que vira fogo. Nós temos a Nova também, do universo Marvel, que ela realmente é uma espécie de Tocha Humana e ela também participou do Quarteto Fantástico. Também do universo Marvel nós temos o Motoqueiro Fantasma, que inclusive só a cabeça, o crânio, né, Bruce Ryder, ele tem só a cabeça flamejante e busca vingança, luta. Então, assim, em diversas culturas acontecem isso. Para vocês terem uma ideia, também no cinema é extremamente trabalhado. Contatos Imediatos do Terceiro Grau tem uma cena muito interessante, que é uma passagem, como eu posso dizer assim, de uma luz na estrada seguindo as naves, que a explicação científica para o que nós conhecemos como luzerna é outra, mas aquilo ali me chamou muita atenção, eu era gurizinho quando assisti isso, e que é um tema muito interessante que vamos debater futuramente. Vamos ter um programa específico sobre aparições no céu, ETs, OVNIs, OSNIs. Vamos debater muito mais nesse programa. Nosso foco são as luzernas. E pensando nisso, o que foi que fiz? Vamos inaugurar hoje, vamos inaugurar o nosso top 5. Os outros vão falar em top 10. Não, 10 é muita coisa. Vamos lá. Top 5. Lembra daquela relação que eu debati lá no começo, né? Você lembra? Lembra lá no começo? Então, beleza. Daquela relação, eu escolhi 5 para que possamos debater exatamente, um pouquinho mais detalhado, não com tantos detalhes. Podemos debater sobre esse fato incrível, que é a aparição de fogo, que é a aparição de luzes no céu, na água, no ar, onde vocês acharem interessante, e vamos debater. Então, vamos lá, top 5. E em quinta posição aqui no nosso top 5, é um pouquinho polêmico e um pouquinho delicado, mas se não tiver polêmica não é esse programa, verdade ou mentira. Eu tenho um respeito muito grande pela Bíblia Sagrada, já li,
tenho passagens mesmo na Bíblia que realmente me inspira muito. E uma delas realmente é a força de Moisés. Eu amo de coração. Eu acho que o livro mais inspirador, na minha opinião, na Bíblia, é o Êxodo. A história mesmo do Moisés, a criação dele, o Egito. Acho que foi a primeira vez que eu ouvi falar no Egito foi praticamente estudando catecismo ainda na infância, ouvindo o padre falando sobre o Egito, sobre Faraó, aquela coisa toda de Moisés. Mas tem um capítulo na Bíblia, principalmente nesse livro, que realmente é o que eu mais gosto, que é o capítulo 3 do livro de Êxodo, que fala sobre a sarça ardente. Muito divulgado no cinema, em quadrinhos, já vi revista em quadrinho falando sobre o Êxodo, em desenhos animados da TV e no cinema, e tudo isso. Essa parte específica da chamada sarça ardente, ou da árvore ardente, é o que conta a história de Moisés, que estava às margens do Monte Sinai, e estava cuidando de umas ovelhas, e uma delas escapou. Chegando lá no local onde tinha uma sarça, para que vocês não devem conhecer a sarça. Sarça, na verdade, é o que aqui no Brasil nós conhecemos como jurema ou juremeiro, uma planta que tem uma flor maravilhosa. As abelhas adoram pegar o mel e fazer o nosso alimento. Então, o que acontece, para vocês terem uma ideia? Então, Moisés, ao chegar, e Moisés chegou nesse local e viu essa árvore, no caso a jurema, lá pegando fogo, e ela não queimava, ele via aquela luz toda. No campo científico, os cientistas acabam assimilando a uma planta que existe muito nessa região, é a chamada gas plant, que ela produz uma seiva que entra em combustão. É incrível mesmo, ela entra em combustão em si. Existem outras teorias também, que é a teoria de acúmulo de gás na planta, e ocasionalmente talvez Moisés com uma tocha, por estar procurando num local um pouco mais escuro, ou até o atrito mesmo de pedras, uma simples pedra, olha bem, se há acúmulo de gás, uma simples pedra que vem a bater uma na outra, cria uma estática, e aquela faísca, aquela fagulha pode inflamar aquilo ali. Então, existem essas duas teorias, e existe em tese, no caso, a teológica, poderíamos dizer assim, que Deus que falou com Moisés através da sarça, do fogo, e pediu para Moisés voltar ao Egito e libertar o seu povo. Eu, particularmente falando, acho sensacional. Vamos lá? Vamos para o número 4. O nosso número 4, sabe quem são? São as salamandras de fogo. As salamandras são seres místicos da mitologia grega, que são seres elementares. A salamandra, que é referente ao elemento fogo, ela está associada muitas vezes até ao dragão, pelo seu formato corpóreo em si. Ela é dada basicamente como o ser que cria o fogo e tira o fogo. A base científica para o trabalho mesmo, a construção do mito, também pode estar associada a regiões montanhosas com fendas de fogo que expeliam lavas, e a mitologia em cima desse animal, que é a salamandra, achavam que era imune ao fogo. E também essa ideia do fogo, inclusive muito próximo da ideia da fênix também. Não necessariamente a fênix é relativo a uma ave, mas também há uma similaridade com a ideia de ser de fogo, que purifica e tudo mais. Então, esse é um tópico. Então, aqui embaixo eu estarei deixando um link para que vocês se entendam, entrem mais assunto, porque só o assunto das salamandras daria um programa inteiro. Então vamos lá para o número 3 do nosso top 5. O nosso top 3, aqui na nossa terceira posição, são os OVNIs, objetos voadores não identificados. Se é um objeto, uma luz, voador, não identificado, então se ele não sabe exatamente o que é aquilo ali, o que é naturalmente
muito comum da humanidade, ele acaba denominando de acordo com sua cultura e sua carga cultural. Lá no passado, bem no passado, vê uma tocha de fogo vagando numa floresta. Qual a denominação que seria dada? São espíritos. São espíritos. Entre o século XX, vem aquela bola de fogo passando em cima da floresta. São OVNIs altamente inspirados pela literatura, por assim dizer, como já vê pelo cinema, pela literatura e por tudo mais. Muitos relatos de OVNIs são confusões feitas através da visão que as pessoas têm da luzerna. São seres químicos, físicos, que acabam povoando a mitologia e o folclore de todas as pessoas. Então, muitas vezes, principalmente no século XX, regiões pantanosas que produzem muito gás metano, acontece muito disso. Muito acúmulo de gás, inflama e as pessoas acabam... Muitos rios acabam tendo metano no fundo deles, inflamando sua superfície, levando as pessoas a o quê? A crerem que há algo sobrenatural acontecendo ali e que na verdade não há. Então vamos para o nosso top 5 aqui do Verdade ou Mentira. O nosso número 2 aqui do nosso top 5 é uma coisa muito comum aqui no Brasil. Nós chamamos de boitatá. Isso, boitatá. Já ouviu falar disso? Sabe de onde vem esse nome? A palavra boitatá vem do tupi-guarani imboi e tata, que significa imboi, significa coisa, tata, fogo, ou seja, coisa de fogo. Mas esse fenômeno foi descrito em 1560 por José de Anchieta. José de Anchieta, mandando uma carta para Portugal, ele disse o seguinte: há também outros fantasmas, máxime nas praias, que vivem a maior parte do tempo junto ao mar e dos rios, e são chamados de boitatá, que quer dizer coisa de fogo, que é o mesmo como se dissesse o que é de todo fogo. Não se vê outra coisa senão um facho cintilante correndo para lá e para cá. Acomete rapidamente os índios e mata-os, como os curupiras. O que seja isso, ainda não se sabe com certeza. Então imagina essa descrição chegando à corte portuguesa, que uma tocha de fogo acabava correndo e matando os... Nós temos os nossos índios aqui. Eu acho que quem estava matando mesmo nossos índios não era a luzerna, não. E agora vamos para o número 1. Zé Caveirinha aqui, ó, já apelidaram ele de Zé Caveirinha. Tá aqui, ele aprova aqui o número 1. O nosso número 1 é o que dá o nome a todo o nosso contexto aqui, que são as luzernas. Mas antes de mais nada, eu quero já mostrar uma coisa a vocês interessante. Eu vou fazer um pequeno experimento aqui, baseado na ideia do que nós temos de luzerna. A luzerna é nada mais nada menos que acúmulo de gás, muitas vezes metano. No caso, aqui eu vou usar, ao invés de metano, eu vou usar butano, que é o gás aqui de um isqueiro. Eu só preciso de duas coisas para mostrar a vocês que o acúmulo de gás que leva a ser inflamado, até com uma pedrinha que bate uma na outra, ou qualquer outro meio de combustão, acaba inflamando. Ó, tá vendo esse detalhezinho aqui? Tá vendo esse selinho aqui de alerta dando uma de perigo? Isso quer, quando esse selinho aqui no nosso programa aparecer, ele quer dizer que você não é para fazer. Se você for menor, se for criança, menininho, estiver assistindo aqui esse programa, não é para fazer de jeito nenhum, porque se mexe com fogo, mija na cama. É assim que meu avô dizia. Vamos lá, gente. Então, o que é que você vai precisar para fazer o experimento? Sua mão e um isqueiro. Então, o que é que vai acontecer? Você vai pegar esse isqueiro, você fecha a mão assim, nessa posição, ó. Você vai... Eu geralmente dou uma soprada para justamente saber se realmente está firme aqui. Ele tem que criar um espaço dentro e coloca o isqueiro para baixo e aperta
para encher a mão de gás. Essa mão funciona como, por exemplo, uma árvore oca, onde morreu um animal nessa árvore. Então o que acontece? Esse gás vai ficar lá preso, assim como o botijão e a boca do fogão, e quando há ignição, a queima e, naturalmente, uma pessoa que não tem instrução vai fazer o seguinte: isso é um fantasma, isso é um espírito. As pessoas com um pouquinho mais de instrução, como eu falei, isso é um OVNI ou qualquer coisa desse tipo. Então o que acontece? Por que logo em cemitérios há o aparecimento desses chamados orbes, dessas luzernas, em locais pantanosos, locais que morreu, por exemplo, numa caverna, morre um cachorro, por exemplo, o gás metano produzido por esse cachorro, ele vai acabar colocando, por exemplo, as flatulências, peido mesmo, flatulência, sei lá como vocês chamam aí, cada região tem sua nomenclatura. Há uma produção de gás no intestino. Então o que acontece? Também é inflamável, se levar em conta também isso. Então nosso corpo basicamente produz esse gás, que é o gás nitrogênio misturado com oxigênio e naturalmente com alguns outros gases produzidos pelas bactérias no nosso organismo, acaba sendo também inflamável. Então o que acontece? Essas chamadas luzernas, como são, que vem de luz, né? Luz, luzerna, são basicamente parte do nosso mito. Eu e meu pai, nós estávamos vindo de uma caçada, no caso uma faxiada com chapéu, com candeeiro, e ao passar numa casa abandonada, nós demos ignição num acúmulo de gás e nós vimos aquela tocha de fogo crescer na nossa frente, corremos e eu olhei para trás e vi que realmente havia um acúmulo de fogo iluminando realmente o local, mas de certa forma essa história fica um pouquinho para outro programa, que eu vou falar um pouquinho sobre mitos, sobre folclore aqui da nossa região, que é extremamente rica. Muitíssimo obrigado, o programa está chegando ao fim, mas aqui no finalzinho do programa eu vou deixar uma pergunta. Você que acompanhou até aqui o final, porque se só viu até o começo, eu nem avisei que ia ter esse sorteio. Estarei sorteando um livro, O Vendedor de Sereias, aqui bonitão, um vendedor de sereias para você que adivinhar de qual filme é essa camisa. Qual filme é essa camisa? Vai ter que comentar aqui embaixo o nome do filme. Então, qual é o filme? Então, qual é o cantor? Então, muitíssimo obrigado, muito obrigado, valeu, obrigado, não sei como falar qualquer coisa aqui para nós terminarmos o programa. Valeu! Lendas de fogo fato que existe aqui, fogo corredor, né? O corredor a gente cansa de ver na mata. Ele vai e volta. Agora ninguém sabe que fogo é aquele. Ele levanta do chão, voa, volta. Se a pessoa for lá e correr, ele corre atrás. Porque alguém já me falou que aquilo é minérios, né? Quando o calor baixa do mês de setembro, que é muito quente, aí à noite sobe o minério de alguma coisa, né? De algum óleo derramado. Aí aquilo se transforma como fosse um fogo, mas não é fogo. Diz que aquilo não queima o mato. Corre, sobe nos paus, desce. Muito bonito, bem azulzinho, cresce. Agora faz medo. A pessoa, o cara topar um fogo corredor no mato, que eu já topei uma vez, correr atrás da gente. E eu corri e ele saía atrás. Era lá no sertão, a gente passando no corredor. Aí eu fui correr, né? Mas aqui, hoje eu sei o que é aqui. Quando eu corria, o vento sai atrás, né? Aí tudo que ele é muito leve, ele sai atrás da pessoa.